Então, essa é a planilha do modelo que eu desenvolvi. Então, o título dela é Avaliação de Desempenho Portuário a partir de indicadores pré-estabelecidos. Aqui tem um cabeçalho identificando, né, a universidade ou laboratório a qual eu pertenço. E essa seria a primeira página de apresentação da planilha. Então, a gente clica sobre esse botão para iniciar. Então, aqui a gente tem algumas informações disponível ao usuário. Então, o que ele pode fazer nessa planilha? Então, ele pode fazer o perfil de desempenho do terminal que ele está analisando, pode inserir dados ou qualificar as alternativas que ele quiser. A gente tem 3 alternativas nesse modelo. Ele também pode fazer os julgamentos dessas 3 alternativas dos prestadores de serviços e a análise matemática é feita pelo método ANP. E a gente tem, após essas avaliações, a gente tem os resultados gráficos desse processo. Então, aqui eu apresento as setas que o usuário vai utilizar nessas telas apresentadas para interagir na planilha. Então, uma seta à esquerda e uma seta à direita, indicando a página anterior e a próxima. Também um X para ele voltar à tela inicial. E toda vez que aparecer a mãozinha, o usuário pode clicar sobre o botão, conforme eu posso mostrar aqui. Então, a gente clica no início e direciona-se a essa tela de início também dos dados desse modelo. Então, a gente tem um botão direcionado a dados, um botão direcionando ao perfil de desempenho, um botão direcionando aos julgamentos, aos resultados e um quinto botão para o ambiente de cálculo. Então, pressionando o botão dados, a gente chega nessa tela com a representação de todos os critérios desse modelo, com a referência, né, de 1 até 13 e os subitens. Também a gente tem os nomes desses critérios e subcritérios, o que foi considerado para cada um, a classificação Boker deles, segundo o método ANP. Também como pode ser calculado esse critério ou subcritério, a unidade da escala que é utilizada e aqui as 3 alternativas. Nesse modelo eu utilizei a alternativa A como a melhor opção, então ela conta com 100%, o excelente, sendo a melhor alternativa. A alternativa B como a intermediária, então ela é moderada, de 71% a 80%. E a alternativa C é considerada a pior opção, que seria insuficiente, inferior a 60%. Então, lá embaixo, após passar por todos os critérios e subcritérios, isso que o usuário pode interagir, né, na planilha para as alternativas A, B e C, conforme ele quiser. Então, lá embaixo, a gente tem uma seta que direciona a tela inicial e volta-se a essa tela e passa-se ao perfil de desempenho. O perfil de desempenho, então, vai qualificar como se encontra o terminal que está sendo avaliado. Então, a gente tem os níveis de referência dessas escalas. Temos 4 tipos de escala para avaliar esse terminal. Quanto à porcentagem de atendimento, né, do objetivo, se é bom ou excelente, moderado esse critério, qual a frequência que está ocorrendo e quão ágil é atingido esse objetivo. Então, aqui é atribuído valor de 1 até 5 para cada critério, conforme o decisor escolher. Então, ao escolher o nível excelente, você está atribuindo 5 pontos para este item. Então, a gente passa para a próxima tela, e aqui mostra uma visão geral
dos 13 indicadores, né, que a gente está utilizando, a gente tem um botão de resultados e um botão gráfico. E a próxima tela a gente vai entrar no critério regularidade, conforme indicado. Então aqui a gente tem a descrição. Então o critério é a movimentação de cargas na infraestrutura concedida. Como ele pode ser calculado? Então a gente tem um cálculo de quantidade de carga expedida dividido pela quantidade de carga recebida. Isso a gente vai tirar uma porcentagem e essa porcentagem o decisor vai arbitrar. Então, do seu ponto de vista, quanto desse subitem, recepção e expedição de cargas, é atingido ou satisfeito. Então, conforme esse cálculo, ele pode atribuir um valor dentro desses níveis. Então, a gente passa para o próximo e, da mesma forma, realiza o cálculo e a avaliação. Então, aqui eu reduzi um pouco esse modelo para ser dinâmico, para apresentar. Então, a partir dessa quarta tela, a gente já vai passar para as próximas. Então, isso é repetido para os 13 critérios e para cada subitem deles. Então, aqui a gente pode passar para os resultados. Então, é apresentado ao decisor o que ele atribuiu para cada um dos elementos. São apresentados em 2 telas. E a gente passa ao gráfico. No gráfico, a gente tem o cálculo da média desses valores arbitrados pelo decisor. E são apresentados de forma simples aqui, pelas médias dos itens avaliados. Então, aqui sai e volta para a tela inicial do perfil de desempenho. E aqui a gente volta para as informações e a tela inicial para continuar os passos. Em seguida, a gente pode passar para os julgamentos. Então, aqui é apresentado a escala dos julgamentos utilizada, a escala de SAT. Então, caso a gente conte com o valor, né, da célula não informado, ele corresponde a 0. E aqui o modelo não pode fazer os cálculos. Então, a gente deve atribuir um valor, e esses valores vão de 9 até 1/9. Sendo que, quando contar com igual importância, esse valor é igual a 1. Ou seja, os 2 elementos contribuem igualmente. Então, aqui segue-se o julgamento das alternativas. Então, a gente tem 107 telas. Conforme eu já mencionei, eu enxuguei um pouco o modelo para a gente avançar mais rapidamente. Essa apresentação, ela ser um pouco mais sintética do que o modelo normal. Então, aqui a gente tem os critérios principais para a alternativa A, alternativa B e alternativa C. Então, aqui o decisor encontra a escala do SAT e identifica a sua preferência. Então, quanto o critério transparência é mais influente, considerando a alternativa C, que o seguinte critério. Então, quanto o critério transparência é mais influente para a alternativa C, considerando a generalidade ou considerando a conformidade contratual. Qual deles tem mais relevância? E nisso o decisor escolhe. Aqui a gente passa para um segundo ciclo de julgamentos, que seriam os critérios principais, né, os indicadores-chave. Então, a gente tem a comparação entre alternativas A e B. Após, a gente tem a comparação entre alternativas A e C. E, da mesma forma, a gente vai ter a escala de SAT e a identificação do decisor. E aqui, para alternativas B e C. Então, é apresentado também uma tela de intermediária, apontando o caminho que o decisor está perseguindo, né, no modelo. E com isso vai pintando de verde conforme vai concluindo as etapas. Então, aqui a gente tem o ciclo de julgamentos dos subcritérios para comparação de alternativas. Da mesma forma, o decisor pode atribuir a sua preferência, aqui para alternativas A e C, e a alternativa B e C. Então, aqui concluiu o ciclo 1, o critério 1, então a gente passa para o próximo. Então, aqui
já seguindo para o próximo, né, que seria o 2, o decisor age da mesma maneira. E aqui seria o quarto tipo, né, de julgamentos, que seriam entre os critérios, considerando as alternativas. Então, aqui, da mesma forma, o decisor pode escolher a opção que lhe convier para alternativas A, B e C. Esse aqui seriam por clusters, então seria os benefícios, então seriam a regularidade, a eficiência e a sustentabilidade. E aqui a gente entraria nos resultados. Então aqui ele pode escolher entre alternativas A, B e A, B e C. Então vamos escolher A, B e C. E aqui a gente apresenta gráficos conforme os julgamentos atribuídos por ele. Aqui por clusters, aqui novamente por clusters e as contribuições individuais. Aqui contribuições individuais por clusters separados também, entre alternativas. Aqui por critérios e subcritérios, mas agrupados por clusters também. E aqui seria o ambiente de cálculo. Aqui como se desenvolveu os julgamentos, como eles estão, como foram direcionados para as matrizes, como foi feito os cálculos. E esse aqui é como alimentar os gráficos.